O Brasil é um teatro. Aqui, o sistema finge que não vê até o dia que tudo estoura. Mas tem uma coisa que nunca vai mudar. Quem paga a conta é sempre o mesmo brasileiro de sempre. O Banco Master não é só mais um caso sobre um banco que quebrou. Na verdade, isso fala muito mais sobre como este país, o Brasil, funciona quando dinheiro, poder e bastidor se misturam. E se você acha que isso foi só um acidente, fica comigo. Cara, o Banco Master não nasceu grande, tá? Ele cresceu a partir de uma aquisição bancária que já existia, só que ganhou relevância quando mudou-se o modelo de gestão e crescimento do banco. E esse modelo ele tinha 3 pilares claros. O primeiro pilar era a captação agressiva. O banco passou a oferecer produtos de renda fixa com remunerações consistentemente acima da média do mercado. Para você ter uma ideia, enquanto bancos tradicionais pagavam 110, 115 no máximo do CDI, o Master prometia bem mais, na faixa dos 140% do CDI. E, que fique claro, isso não é legal. Só que no sistema financeiro, a gente entende que retorno acima do normal sempre significa um risco acima do normal também. O banco também teve um crescimento muito acelerado. O banco cresceu rápido demais para o tamanho da base histórica que ele tinha. E sem falar que ele captou bilhões em muito pouco tempo, muito mesmo. E esse valor todo tinha um destino pouco transparente do risco, porque parte relevante desses recursos eram alocadas em estruturas bem complexas. Estruturas de difícil liquidez e operações que não se sustentam se a captação do recurso do dinheiro acabar. E aqui a gente tem um problema óbvio. Esse modelo só funcionava enquanto o dinheiro continuava entrando. E que fique claro, isso não é fraude por si só automaticamente, tá? Mas, do ponto de vista de negócios e financeiro, é um modelo estruturalmente frágil, bem fragilizado. Só que esse escândalo todo do Banco Master, essa fraude bilionária, não aconteceu no escuro. Nada disso aconteceu no escuro. Pensa comigo, quando um banco paga acima do mercado, cresce rápido demais e depende constantemente de captação, o sistema percebe. Ou seja, analistas financeiros vão comentar, concorrentes vão ficar observando porque não é normal, ainda mais nesse mercado que um fica desbilhotando a vida do outro, e o Banco Central com certeza acompanha. Sabe, não tem um crescimento bilionário invisível para o sistema financeiro. Isso não existe. O que eu quero dizer é, os sinais estavam todos ali. Ou seja, o risco não era secreto. Ele foi tolerado pelo sistema, entende? E quando um banco cresce desse porte, dessa velocidade, prometendo o que promete, a gente precisa olhar para quem é o fundador e quem é o gestor por trás disso. E é aqui que a gente entra no personagem central de toda essa fraude, Daniel Vorcaro. O Vorcaro é uma peça bem importante e influente no tabuleiro do Brasil. E ele construiu poder rápido porque ele controlava um banco em crescimento, uma máquina de captação, principalmente, muito dinheiro circulando. E no Brasil isso gera 3 coisas automaticamente: acesso, convite e trânsito institucional. Sabe, aqui no Brasil, o poder financeiro compra algo mais valioso do que só o lucro por si só. Compra influência política. Eu não estou falando sobre o patrimônio desse cara ser divulgado na Forbes ou em grandes revistas. Não. Estou falando da capacidade desse cara de sentar à mesa com figuras importantes no Brasil. E quando alguém senta à mesa, esse cara vai virar várias coisas. Vai virar um empresário que tem muito dinheiro, vai virar um interlocutor, o que esse cara fala se torna uma verdade absoluta. Esse cara ele vira um ator do sistema. E é assim que ambientes de ostentação, festas e bastidores que parecem excessivos, que parecem coisas fora de controle, nessa situação não são excessos. São só sintomas de uma aceitação institucional que foi decretada. E eu e você sabemos que quando o sistema aceita alguma coisa, ele passa a normalizar essa coisa. Antes de continuar para a parte mais importante do vídeo, só dá uma conferida aqui embaixo, ver se você já está inscrito no canal. Porque esse tipo de análise eu faço todo dia e o algoritmo não entrega se você não tiver inscrito no canal. E deixa eu ser direto com você. Se a tua empresa está travada, se você sente que está trabalhando muito, que está decidindo muito, mas não sai do lugar, isso não é falta de esforço, é falta de estrutura, clareza e direção operacional estratégica para o teu negócio. Aqui embaixo tem um primeiro link que eu deixo disponível para você entender como a gente ajuda empresas a destravar a operação, lucro e tomada de decisão. Agora vem comigo que essa é a parte mais importante do vídeo. O ponto mais importante do vídeo não é dizer que todo mundo estava sabendo de um crime. Não, calma.
Calma, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo, e eu e você devemos concordar, que todo mundo sabia que o risco era alto demais para parecer normal. Mas enquanto o dinheiro girava, a captação funcionava, o banco crescia, o teatro seguia, até que estoura a bomba. Quando a captação do banco desacelera, este modelo até então criado colapsa. O Banco Central então entra com uma medida de liquidação extrajudicial, que é uma medida externa usada quando o banco não tem condições de continuar operando, e aqui o teatro mudou. Porque até aqui o Banco Master ele era tratado como se fosse um problema técnico, né? Problema de risco, solvência, liquidação, uma linguagem fria financeira. Só que quando o sistema percebeu que o problema não iria morrer quieto, que isso viria à tona de qualquer jeito, aí esse teatro mudou de palco. E é nesse momento que o caso deixa de ser só bancário e passa a ser político-institucional. Quando a liquidação do Banco Master se torna inevitável, começou a surgir alguns movimentos que não são comuns no mercado. São movimentos de proteção, de influência e gestão de consequência. Veja, Daniel Porcaro não era um nome isolado no sistema. Ele tinha trânsito, tinha acesso, tinha relações construídas. Isso não é especulação, tá? É o padrão de quem controla grandes fluxos de dinheiro no Brasil. E aí começam a aparecer algumas disputas jurídicas sensíveis. Decisões relevantes passam a envolver instâncias altas do judiciário brasileiro. E o que me chama a atenção não é uma decisão específica, mas é o ambiente do teatro. Que você vê o caso orbitar figuras centrais do poder institucional brasileiro, inclusive nomes ligados ao Supremo Tribunal Federal. Circulam informações públicas e comentários amplamente debatidos sobre relações pessoais do Porcaro, relações familiares e profissionais que colocam o controlador do banco dentro de um ecossistema de influência e não apenas como se fosse um caso isolado, um outsider. E aqui é importante eu ser muito claro, isso não é uma acusação criminal, não, isso aqui é uma leitura institucional de dados e notícias que vieram a público. O fato é que no Brasil, cara, quando um caso desse tamanho explode, ele não é tratado só no papel. Esse caso é tratado em conversas, acessos, relações prévias e capital político acumulado. Sabe, quando o problema chega nesse nível, o sistema não pergunta mais o que aconteceu, na verdade ele pergunta como que isso vai terminar. É por isso que você vê processos ganhando camadas de sigilo, versões de narrativas que entram em disputas, e decisões que antes eram decisões comuns, como a da Casa da Moeda, do Banco Central, começam a ser questionadas por vias paralelas que não nos dizem respeito. Porque não é para salvar o banco, é para controlar o dano institucional que isso está gerando. E nesse momento o teatro entra em modo contenção. Só que essa fraude gerou um efeito dominó, porque o Banco Master, cara, ele não caiu sozinho. Empresas que dependem do grupo também entraram em colapso. O Will Bank, eu até fiz um vídeo sobre isso, é um caso mais recente sobre isso. Funding sumiu, operação travou, cartões pararam e milhões de brasileiros com o dinheiro bloqueado na conta. Só que não é só o Will Bank, o BRB também entrou nesse tabuleiro. Só que não para por aí, a treta não fica só nos bancos. Na verdade, ela vai para o Brasil, através do FGC. Entrou o Fundo Garantidor de Crédito para pagar o incêndio. São bilhões usados para cobrir esse rombo financeiro. Ou seja, dinheiro do sistema para evitar o pânico geral de colapso da economia no Brasil. E esse dinheiro ele não saiu do bolso de quem errou, Daniel Porcaro, que fez essa fraude. Pelo menos está sendo acusado disso. Não, ele saiu do sistema. E o sistema cobra da economia. Eu, você, os brasileiros comuns. Portanto, quem paga a conta? Cara, a conta nunca chega para quem teve acesso, para quem estava no bastidor, para o sistema, para o Daniel Porcaro, para quem saiu antes. Não. Ela vai chegar para o aposentado através de juros e inflação, ela vai chegar para o pequeno empresário através de crédito mais caro, ela vai chegar para o trabalhador que vai ter mais dificuldade de se manter com o salário que recebe, e o país, de modo geral, com uma desconfiança global e política absurda e vergonhosa. O mundo todo está olhando com maus olhos para o Brasil. Sabe o que é mais doido? Eu e você não participamos da festa, mas a gente vai pagar a limpeza. Agora junta tudo. Um banco que cresce rápido demais, oferecendo promessas fora do padrão. Todo mundo do sistema percebe o risco. Mas enquanto o dinheiro entra, tudo certo. Ninguém puxa o freio. O controlador, Daniel Porcaro, ganha acesso. Circula nos centros de poder. Constrói relações. É tratado como se fosse parte do jogo. Aí vem a bomba. E quando estoura, o problema é sempre o mesmo. Antes, visão, mercado, empreendedorismo. Depois, surpresa, sigilo e disputa de narrativa. No meio disso tudo, a gente vê autoridades, bastidores
e rearranjo de poder. Então assim, essa fraude pode colapsar o Brasil. Isso não vai acontecer porque ninguém viu. Isso pode acontecer porque os responsáveis viram, o sistema viu, mas normalizou. Isso é teatro. O teatro é fingir que o risco não era claro, que o acesso não existia, que as relações não importavam e que o problema nasceu do absoluto nada. Ele veio do dia para a noite, que não é verdade. O teatro é transformar um fracasso sistêmico em um caso isolado e depois reorganizar tudo para que as instituições sigam intactas, os bastidores permaneçam opacos e a conta seja socializada para o brasileiro, para todo mundo pagar. No Brasil, o teatro funciona assim: o palco é fechado, o roteiro é muito bem combinado e o brasileiro é o figurante que só entra em cena para pagar a conta. Você entende que essa não é uma análise sobre um banco? É uma análise sobre como o poder opera quando ninguém está olhando no Brasil. Sabe o que é o mais trágico de tudo? O brasileiro sempre descobre tarde demais que estava sendo usado. Porque sempre que a verdade aparece, o espetáculo já acabou.